Tenho certeza de que você já participou de uma conversa na qual você se sentiu atacado, quando você começou falando sobre uma coisa e a outra pessoa mudou completamente o que você disse, e antes que você percebesse, você perdeu sua calma, perdeu todo o respeito e provavelmente agiu como um idiota. Normalmente não faço vídeos seguidos sobre a mesma pessoa, mas essa entrevista entre Cathy Newman e Jordan Peterson é interessantíssima e uma boa oportunidade para discutir como você pode lidar com uma pessoa que sutilmente utiliza truques para fazer você parecer ignorante. Por isso, nesse vídeo você vai ver com seus próprios olhos alguns dos truques mais comuns que as pessoas poderiam estar usando contra você e também vai aprender como você pode reverter isso, para você sair de uma situação agressiva, tendo ganho ainda mais respeito do que você tinha antes. Primeiramente, para impedir que uma pessoa tente te agredir em uma conversação, você tem que se dar conta do que está acontecendo antes que seja tarde demais. Geralmente, uma pessoa vai revelar essa postura agressiva com seu tom de voz e sua seleção de palavras. Acontece mais ou menos assim. Specifically aiming this message at young men to begin with. It just kind of turned out that way. And it's mostly, you admit, it's mostly men listening. Nesse caso, Cathy está indicando claramente que ela acredita que o Jordan fez algo errado, pois senão, por que ela usaria a palavra admite? E ela depois deixa clara a sua posição quando disse que ele deveria se sentir incomodado por ter criado essa divisão. Veja agora. You that your audience is predominantly male. Isn't that a bit divisive? A ideia aqui é que esse tipo de agressão passiva é o que te dará indícios de que alguém está prestes a te atacar. Então, quando você ouvir alguém dizer, bom, o que você tem a dizer a respeito disso? Esteja preparado, porque essa pessoa acredita que você fez algo errado e você precisa ter muito cuidado com o que você vai responder. E não porque você fez algo de errado, mas porque a pessoa que é agressiva em uma conversação pode estar tentando te enfiar em uma armadilha para que você diga algo que não concorda e usar isso contra você. E a primeira armadilha que podem tentar te colocar é quando dizem, então você está dizendo que, mais ou menos assim. And that So you you're can saying rely on. women have some sort of duty to sort of help fix the crisis of masculinity. Which Women want to domination. dominate. Is that what you're saying? No, Right. So you're saying that anyone who believes in equality, whether you call them feminists, call them whatever you want to call them, should basically give up because it ain't going to happen. Let me just get this straight. You're saying that we should organize our societies along the lines of the lobsters. O padrão que se repete nesse caso é quando ela diz, então você está dizendo que, e depois simplifica ou distorce o que você realmente disse. Não vou ficar preso nessa armadilha porque é fácil de detectar e pode ser facilmente rebatida dizendo, na verdade, o que eu queria dizer é que, e então você repete o que queria dizer. That it's inevitable that there will be continuity in the way that animals and human beings organize their structures. Mas existe uma forma ainda mais inconveniente em que as pessoas podem distorcer o seu pensamento e logo depois atacá-lo. Basicamente, ocorre quando as palavras de alguém insinuam que você acredita em algo que na verdade você não acredita, mas eles não necessariamente demonstram isso. No mundo dos negócios, chamam isso de assumindo que a venda já foi feita. Quando um vendedor te pergunta, você gostaria do seu banco de couro ou de tecido? Antes mesmo de você ter decidido comprar o carro. Agora, no caso de uma compra cara, é mais provável que você se dê conta e diga, ei, mas espera, quem disse que eu ia comprar? Porém, pode ser que isso aconteça com você o tempo todo nas suas conversações e você nem sequer nota. Aqui vai um exemplo. Taken into Why account. should women put up with those reasons? A pergunta por que as mulheres deveriam tolerar essas coisas provoca duas importantes pressuposições. Primeiro, que existe algo a ser tolerado. E segundo, de que Jordan acredita que as mulheres deveriam tolerar tal coisa. Ele cairia na armadilha se respondesse diretamente à pergunta de Cathy. E muitos de nós caímos nessas armadilhas em situações parecidas. E então começamos a discutir por coisas que a gente nem sequer acredita por continuar com a conversa. O que você tem que fazer nesse caso é identificar essa pressuposição e contestá-la na hora. Por isso, observe como Jordan escuta as perguntas da entrevistadora para conseguir captar o que ela não disse explicitamente. Not Saying to that get they to the should top. put up with it. I'm saying that the claim E aqui vai outro exemplo da mesma armadilha que aparece no fim dessa conversa. Quero que você tente identificar qual é a pressuposição e como você responderia a ela. which women do a lot of. But why shouldn't women have the right to choose not to have children? Então, qual é a pressuposição? Que Jordan pensa que as mulheres não devem ter filhos, que por sinal ele defende o direito das mulheres de serem livres para tomarem qualquer decisão quanto a isso. Those demanding They careers. do. They can. Yeah, that's fine. But you're saying that makes them unhappy. E aqui vai outro exemplo. Tente encontrar a pressuposição. So Like, you're it's not going to say to seriously your not the followers same. now, quit the abuse, quit the anger. Percebeu? A pressuposição é que os seguidores de Jordan maltratam as pessoas. Ele não pode responder essa pergunta de forma direta, ele tem que evitar essa armadilha, e ele faz exatamente isso. We'd need some
substantial examples of the abuse and the anger before I could detail that question. There's a lot of it out there. Quando eu corto o vídeo inteiro dessa forma, fica muito mais fácil identificar as pressuposições, mas ao vivo pode ser difícil. Algo simples que te ajudará a identificar isso é propositalmente se colocar em uma posição confortável, como o Jordan faz durante toda a entrevista. E essa postura te ajuda a pensar com mais calma, porque o seu corpo transmite ao seu cérebro de que tudo está bem e de que você está em controle. Você também vai querer se dar alguns segundos antes de responder cada pergunta, assim como o Jordan faz. Além disso, você também vai querer prestar atenção aos enquadros da situação e ao seu jogo de palavras, porque claramente existe uma conversação invisível por trás dessas palavras. E eu já falei disso em outros vídeos, especificamente no do Tyrion Lannister, do Game of Thrones, e vou deixar um link na descrição caso você queira assistir. Agora, continuando com a nossa análise, essa última cena mostra um pequeno exemplo da terceira tática utilizada por pessoas que são agressivas em discussões. Vou chamá-la de a técnica da discordância. Observe. I'm going to say to Seriously, your not the followers same. now, quit the abuse, quit the anger. É sutil esse caso, mas a entrevistadora utiliza dois termos diferentes, abuso e ódio. E como ela disse ódio no final, não seria uma surpresa se o Jordan esquecesse dessa palavra ao responder a pergunta, mas isso implicaria que os seus seguidores estão de fato maltratando outras pessoas. Essa é a razão pela qual a técnica da discordância é tão frustrante, porque as pessoas distorcem o que você diz e seguem falando sem te dar a oportunidade de responder. Talvez já tenha acontecido com você das pessoas fazerem várias perguntas ao mesmo tempo para te deixar confuso e você acaba tendo que aceitar o que estão insinuando. Why would there only be 7 women running FTSE 100 companies in the UK? Why would there still be a pay gap, which we've Oh, well, discussed that's at easy. length? That's easy to Why are answer women that at the question. BBC saying that they're getting paid illegally less than men? Não é difícil ficar estressado e perder o foco quando você tenta responder a tantas perguntas. Porém, nesse caso, a sua melhor opção é diminuir o tempo da conversação e responder perguntas ou insinuações uma de cada vez. Do the same job. Well, That's not fair, Well, is let's it? go to the first question. Those are complicated questions. Então espero que agora você consiga ficar mais atento a essas estratégias persuasivas quando tentam assumir a venda ou quando tentam mudar o que você disse. Sendo assim, vamos passar para a segunda parte desse vídeo, que é sobre como persuadir alguém em uma situação dessas. E digo agora que não me parece que o Jordan está tentando mudar a opinião da entrevistadora, mas simplesmente quer criar um debate para a audiência. E existem coisas importantes que você pode aprender com esse vídeo, e algumas dicas valiosas que eu mesmo quero adicionar. Primeiro, não destrua as ideias da outra pessoa, mesmo se ela estiver fazendo isso com você. Para ser mais claro, estou me referindo a quando alguém pega as ideias de uma pessoa e as simplifica para depois alfinetá-las, ao invés de alfinetar o que a pessoa realmente disse. Em vez disso, mostre a outra pessoa que você realmente considera e busca compreender a posição dela, e às vezes isso significa pedir que repitam o que foi dito para que você possa entender o que de fato estão se referindo. Seven women. Repeat that one. There's 7 only women running the top FTSE 100 companies in the UK. Well, the I mean, first that's not question fair. might be, Após fazer um verdadeiro esforço para tentar entender as ideias da outra pessoa, você tem que ter certeza de que essa pessoa entende as suas ideias, o que é necessário para que você possa persuadi-la. E para conseguir isso, muitas vezes você terá que usar exemplos visuais. Para você entender, nessa cena, o Jordan expõe um argumento muito abstrato que é difícil de se imaginar. continuity in the way that animals and human beings organize their structures. It's absolutely inevitable. And there is 1/3 of a billion years of evolutionary history behind that. Agora, mesmo que você tenha entendido o que ele disse, ainda falta um certo apelo emocional. Mas observe que quando ele adiciona um exemplo concreto ao seu argumento de 1/3 de bilhões de anos, o seu argumento parece Right? diferente. That's so long that 1/3 of a billion years ago, there weren't even trees. It's a long time. Então, adicionando exemplos concretos, especialmente os que as pessoas conseguem imaginar rapidamente, é muito efetivo quando você tenta persuadir alguém. E por último, quando você estiver argumentando, às vezes a melhor forma de mudar a opinião de alguém não é focando em mudar a forma delas de pensar, mas mostrar sutilmente que elas na verdade já concordam com os seus argumentos. E já falei sobre isso no nosso vídeo sobre enquadros, mas vemos isso também nessa entrevista. Speech. Trump a trans person's right not to be offended. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Isso é muito importante. Jordan não está argumentando que o ponto de vista dela é errado. O que ele diz é que ela, sem notar, já o deu a razão. O seu comportamento e as coisas ditas por ela demonstram que ela se importa mais com a liberdade de expressão do que ofender a qualquer pessoa. Jordan não tenta provar que ela está equivocada. Ele mostra, na realidade, que os dois pensam o mesmo. Doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So And do that is you- what you should do. But and you're you exercising think- your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine.
I think more power to you as far as I'm concerned. E após isso, Cat fica sem palavras, porque ela de fato concorda com Jordan e ela mesma prova isso. As pessoas procuram ao máximo ser consistentes com as coisas que dizem ou que fazem, e muitas vezes isso se torna uma das melhores formas de persuadir alguém que não aparenta querer mudar de opinião. Você está dizendo basicamente que elas não precisam mudar de opinião para estarem de acordo com você, porque elas já estão. E depois disso, o Jordan dispara um "te peguei nessa". And I'm just trying to work that out. I mean, Ha, gotcha. you have got me. You have got E apesar de eu ter rido disso na primeira vez que assisti essa entrevista, tenho que dizer que a frase "te peguei" não torna Jordan mais persuasivo. Na verdade, faz com que Cat se sinta uma tola e até equivocada, ao invés de se sentir feliz por descobrir que, na realidade, ela e o Jordan estavam de acordo desde o início. E agora, o meu último conselho sobre críticas construtivas é que o Jordan deveria ter respondido a todas as perguntas de Cat, ao invés de tentar se preocupar constantemente com o que a entrevistadora sentia. E, na minha opinião, o que ela sentia era que o Jordan era o seu inimigo, e que se ele pensa uma coisa, ela deveria ter uma opinião contrária a isso. Se o Jordan tivesse descoberto e exposto que seus pensamentos eram similares logo no começo, não acredito que a entrevista teria esse clima de confrontação. Mas Jordan não necessariamente tentava convencer a entrevistadora de nada. Era apenas um debate para o público, e o Jordan estava ali para promover o seu livro, que, na minha opinião, ele promoveu de maneira espetacular. Se você achou que eu não cobri tudo que eu deveria nesse vídeo ou gostaria de falar comigo, deixe um comentário abaixo, pois estou sempre procurando ler todos os comentários, especialmente na hora que eu publico os vídeos. Se você gostou dessa análise sobre o Jordan, me avise nos comentários para que eu saiba se eu devo publicar outro vídeo sobre ele. Aproveite agora para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clique no sininho para ativar as notificações e deixe o seu like para ajudar a promover o nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos no próximo.